Quando fizeram o lançamento, a divulgação de quem vai ser o novo Romeo e a nova Julieta no remake, se não me engano, para Disney, as pessoas falaram, as pessoas fizeram piadas, disseram, bom, escárnios. E aí, com a atriz, porque sinceramente fazem a ideia do Shakespeare, que também está sendo contestado por ter misoginias e afins, e branquitudes, né? Afinal, ele, por exemplo, ele botou um Mouro, que é um muçulmano, na Roma Antiga, né? Na Titus Andrônicos. Bom, voltando. Então fizeram uma crítica a ela e disseram que, bom, a moça não é bonita, tá? Não vou mentir, a moça é bem feia, nada que uma maquiagem não resolva. A questão é que e também temos que ver o talento como atriz. Acho que isso é o mais importante. Afinal, isso daí, imagine que escárnio era na época do próprio Shakespeare, século XVI, XVII, que ele interpretava contra o homem. Imagine só. Então, acho que assim não há nada a reclamar. Porém, nessa questão de visibilidade, de representatividade, o que acaba acontecendo é que, digamos, você tem um negro, lá, no caso uma negra, e tem gente que acha isso representativo. A questão é você, por exemplo, como a Netflix fez uma série, substituir um homem branco por uma mulher negra, foi representativo? Ela representou o quê? É a mesma coisa, por exemplo, o banheiro do restaurante da Dona Florinda, que as pessoas viram conforme o seu gênero, né? Damas e caballeros. Bom, por quê? Porque você simplesmente vai achar banheiro é a mesma coisa, você vai entrar lá, vai ser igual. Entendeu? Não vai, por exemplo, no do Cabalheiros aparecer o mictório, virou pra damas, esse mictório some, vira um mictório feminino, sei lá. Entendeu? Então assim é algo puramente, acho que nem psicológico, eu digo. E quando eu digo que não é nem psicológica essa questão de representatividade, é porque você não está contando histórias de negros e indo além do que se faz aqui, por exemplo, no Brasil, de mostrar que o negro é um favelado ou então vive à margem do crime, né? Tipo, estão traficando do outro lado da rua e ele tá lá vendo aquilo todo dia. O que também que é a realidade de muita gente, independente da cor. Certo? Ou então que, por exemplo, uma pessoa que não é representada é aquela mulher negra evangélica. Ela não é representada, que acha candomblé, por exemplo, apesar de ter as candombléias de Deus, né? Candomblé é coisa do demônio. Sabe aquela mulher que com certeza votaria ou vota no Bolsonaro. Mas eu digo que a representatividade tem que ir além, tem que contar histórias africanas. Por exemplo, se você for pensar no Teoria Geral do Esquecimento do Zé Eduardo Aqualusa, por exemplo,
você vai ter uma história que acontece em Angola durante a independência. Claro que uma mulher sendo reclusa, mas depois um menino negro salva ela e tudo mais. Porque ela perde durante a guerra, né, durante o isolamento dela, o seu contato. O seu contato com o mundo exterior, né? E aí o que acontece? Ela só recupera quando esse menino negro entra, invade o negócio, quebra o muro que ela construiu e tudo mais. Onde ela e o cachorro dela que tinha chegaram a passar fome, ver quem vai morrer primeiro para um comer o outro. Então é uma história africana, então ninguém está indo nisso. Não adianta botar Cleópatra, que era, além de ser grega, tá na África branca, e sim, existe uma África branca e uma África negra, que é a África saariana, né? E a subsaariana, que é a negra. Então colocar ela lá. Isso daí não vai representar ninguém, certo? Por exemplo, eu acho que um filme que é Uma Família de Pernas pro Aaron, que é um filme do cinema em casa, por exemplo, Uma Família de Pernas pro Aaron representa isso, coloca pessoas de verdade. O Todo Mundo Odeia o Chris, que também deu polêmica com os dois. O Chris que tá quase virando um figurante com fala, né? E o Greg que tá virando algo mais, um dublador já. Bom, mas voltando. Também, ou melhor, continuando. Também é um exemplo de representatividade, certo? E tudo isso de um modo humorístico, certo? Então as pessoas precisam pensar nisso. Não adianta, porque senão vai continuar, digamos assim, tendo um negro parecendo naquela festa infantil americana que fica vestido de árvore assim, certo? Ficar lá, certo? E aí você não tem uma negritude representada, você não tem uma gordura representada. Se você não é porque você coloca o John Goodman, nem sei se ele ainda tá vivo, para fazer aquele filme do Brendan Fraser, A Baleia, mas é um exemplo. Não quer dizer que você vai fazer isso. Você tem que colocar ele envolvido na história, entendeu? Não adianta colocar, por exemplo, me colocar para fazer um samurai, simplesmente me dar a espada, o kabuto e tudo mais, se eu tô lá, se eu não tô envolvido na história, se o fato de eu estar no Brasil, ser paulista, por exemplo, não estar envolto, aí não há representação. E de fato fazer representar todo mundo é algo praticamente virtualmente impossível, por exemplo, para uma grande marca, a não ser que ela vá fazendo produtos específicos, não vou dizer impossível, mas às vezes é um gasto com marketing sem sentido. Por exemplo, quantos Head and Shoulders esse shampoo vendeu porque tem o Cristiano Ronaldo e não porque é anti-caspa, por exemplo, porque é o melhor, certo? Como, por exemplo, você fazer, não lembro que brinquedo teve, que a personagem era negra, foi ano passado, que simplesmente encalhou,
Por quê? Porque ninguém comprou, ninguém quis. Certo? Então não adianta assim forçar. E ser representado, isso nunca é em lugar nenhum. A gente vê o que a gente encanta, o que nos apaixona, por exemplo. Certo? É como o Elvis, por exemplo. Ele é um homem alto, loiro, de olhos azuis, apesar de pintar de preto. Mas ele encanta assim com aquela voz, com aquele. Com aquele. Com os trejeitos assim, uma presença. E quantas pessoas se sentiam encantadas por ele, ou então pelos Beatles, com a ideia de rebeldia também, o Jimi Hendrix, por aí vai. Faz 30 anos que faleceu o Kurt Cobain também. Quanta gente ele inspirou a ter o cabelo grande, encebado, né? E quantas pessoas esses homens, por exemplo, o B.B. King inspirou a tocar guitarra e solar com uma nota só. Por exemplo, B.B. King tinha esse dom. E eu acho que assim, essa questão de representatividade ela vai perder muito com a questão do que? Da admiração, daquilo que a gente sente pela pessoa, entendeu? E isso também envolve agregar ela na história. Por exemplo, um filme que consideram racista, se você for pensar em Scarlett O'Hara, tem gente que ama e tem gente que odeia ela. E ela é uma mulher branca, falida, né, no caso, falida, né, depois da guerra, mas ela consegue causar ainda admiração pela obstinação, pelo maquiavelismo até, certo? Ou então a amiga dela, eu não lembro o nome, mas que o Clark Gable deixa ela sozinha na reunião, né, na festinha. E a esposa, que parece que eles estão tendo pegaram uma carta deles, da Scarlett com o marido dela, vai lá e recebe ela com o maior acolhimento pra ela não ficar com cara de traidora, né, talarico. Então é isso, assim, não esperem uma representatividade. Primeiro, os estúdios fazem mal feito mesmo, eles só colocam lá pra dizer que tem. Vai entrar nos registros históricos, digamos, nos anais de algum lugar. Contudo, isso não quer dizer que te representa se não agrega a história, e também se não agrega a história colocando o que é essa pessoa, né? E o que ela estaria representando, certo? E também temos a questão da admiração. Então, é isso. Obrigado.